vidas. Pedimos a Ti a Tua compaixão que cai sobre cada um de nós, pois sabemos que Tu és Deus, que Tu és poderoso, que antes, meu Senhor Jesus, que o dia existisse, Tu já eras Deus, e Tu nos conhecia. Senhor Jesus, antes que nós fôssemos formados, ou Senhor, no ventre da nossa mãe, Tu já sabias, Senhor Jesus, até o nosso nome. Tu já nos chamava pelo nosso nome. E nesse momento, Jesus, eu entrego a minha vida, a vida, Senhor Jesus, do pastor Eronildo, a vida das minhas filhas, meu filho Fábio, minha nora, Senhor Jesus, meus netos. Senhor amado, eu entrego esta igreja, desde o altar à porta, que Tu ponha a Tua mão santa e gloriosa, meu Senhor, sobre cada um de nós, porque Tu nos conheces, Tu sabes o que precisamos, Tu sabes, meu Deus, até o que iríamos Te pedir, antes de nós estarmos Te pedindo. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, entrego em Tuas mãos cada departamento aqui deste lugar e repreendo em Teu nome, Jesus, todo desfalque, ou Senhor, todo desânimo, Jesus, ou Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, que está, Senhor Jesus, assolando o meio, Senhor Jesus, do Teu povo, que está se separando, que está diminuindo, que está, meu Senhor da glória, dividindo, no Teu sangue há poder. Porque Tu és aquele que nos conhece, Tu és aquele que nos sonda, Tu sabes, meu Deus, o nosso deitar e o nosso levantar. Tu conheces o nosso caminhar, Tu conheces o nosso proceder. Jesus, Tu sabes o nosso pensamento. Tu és aquele que sonda os nossos corações. E Tu sabes, meu Deus, da tristeza, do anseio, Senhor Jesus, ó Senhor da glória, que eu e o pastor Eronildo sentimos a cada dia, a cada culto, que nossos irmãos não vêm congregar, que nossos irmãos não vêm nos ajudar, que os nossos irmãos não vêm estar dispostos a fazer o Teu querer, a fazer a Tua obra, a estar na Tua presença, a estar levantando um clamor a Ti, a estar Te buscando, ó Deus, a estarem orando pela sua família, orando pelo Seu povo, orando pelo povo de Deus. Senhor, toma-nos em Tuas mãos. Faça algo precioso em nosso ser, faça algo precioso em nossas vidas. Senhor Jesus, toma minhas filhas em Tuas mãos, dê a elas o desejo de estarem sempre Te buscando, sempre, Senhor Jesus, ofertando o Seu corpo em sacrifício vivo a Ti, estando nos horários certos em Tua casa, estando, meu Deus, ó Senhor da glória, diligentemente fazendo o Teu querer, fazendo a Tua obra, Te adorando através do louvor, Te adorando através da oração, Te adorando, meu Senhor da glória, através de uma leitura de uma palavra, através, meu Deus, de um testemunho, Senhor, dado, para que esse, Senhor Jesus, Evangelho seja propagado, seja expandido, seja, meu Senhor da glória, levado a outros, porque a Tua palavra diz que o Teu Evangelho tem que ser pregado a toda criatura, Senhor, por todo o universo, Jesus. E Tu, Senhor da glória, nos incumbiu, Senhor, nos deu, Senhor Jesus, essa incumbência, nos deu, meu Senhor Jesus, ó Senhor da glória. Senhor, fomos chamados e Tu disse para nós: ide e levai a minha palavra a todas as nações, a todas as vidas, independente de raça, independente de, ó Senhor, de cor, independente, meu Senhor da glória, de patamares, meu Deus, ao pobre e ao rico, ao grande e ao pequeno. Nós estamos aqui nessa noite, suplicando a Ti a Tua misericórdia, que caia sobre cada vida, sobre cada irmã, sobre cada irmão, sobre os nossos irmãos que ainda não Te conhecem. Alegra os corações, meu Deus, pois em Ti sobre os nossos irmãos, meu Deus, Senhor. Fica, meu Deus, embora conosco, pensem Senhor. Estão, meu Deus, Te buscando, mas estão adorando a outros deuses. Tenha misericórdia. Não deixe o Teu povo enganado. Santo, santo, santo é o Teu nome. Não deixa, meu Deus, o Teu povo ser surpreendido pela Tua vinda, que será iminente, que está próxima. Tenha misericórdia. Use de Tua compaixão. Nos prepara, Deus, para o dia glorioso de Tua vinda. Abre-nos o entendimento, nos dê da Tua graça, faça o Teu querer na nossa vida. Nós Te suplicamos e esperamos em Ti. Toma cada obreiro, Senhor Jesus, neste lugar em Tuas mãos, os nossos irmãos trabalhadores do Evangelho, desde o altar à porta,
Que tu possa colocar tuas mãos santa e gloriosa também sobre nossos irmãos que estão trabalhando, que ainda não chegaram, que estão vindo, Senhor Jesus, ó Senhor da glória, a caminho para a tua casa. E a nossas irmãs, meu Deus, nossos irmãos que se encontram enfermos, que se encontram problemáticos, outros sem forças de estarem na tua presença, de estarem na tua casa, que tu possa ir de encontro a eles, curando, libertando, dando forças, lhes erguendo, ó Senhor, para que eles estejam a cada culto aqui, glorificando o teu nome, aprendendo a tua palavra, ó Senhor Jesus, e diligentemente fazendo o teu querer, fazendo a tua vontade. Glórias a Deus. Visita meus irmãos de todo o país e do mundo, meu Senhor. Visita, Senhor, toda a terra, todo o teu povo que estão peregrinando pela terra, que estão levantando um clamor a ti. Ouça a oração de cada um e manda a resposta dos altos céus. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, Deus, para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus ao povo de casa também. Que Deus possa lhes abençoar, lhes conceder um outro dia, uma outra noite, que você possa estar conosco, né, assim adorando ao Senhor Jesus, na beleza de sua santidade, juntamente conosco aqui neste lugar, porque é aqui um lugar ideal para nós testemunharmos, testificarmos do Senhor Jesus e mandar glória para cima e Ele derramar da sua glória sobre a nossa cabeça. Glória a Jesus. Hino de número 350. Igreja, Deus habita no meio dos louvores. Preciso da voz feminina, né, para me ajudar em nome do Senhor Jesus. Os nossos irmãos também, abram a vossa boca, deixem ultrapassar a vossa voz, ultrapassar a máscara, amém? E nós adorarmos em nome do Senhor. 350 para a glória de Jesus. So
58, amém? Igreja, Deus habita no meio dos louvores, aleluias. Então vamos cantar para a glória dele. Eu e você pedimos ao Senhor: Jesus, batiza a tua igreja. Jesus, renova a tua igreja. Jesus, faça algo precioso na vida da tua igreja, para que eles se renovem a cada dia, para que eles tenham forças, para que eles criem a cada dia um coração, sabe? Deposite o seu coração ao altar, aos pés do Senhor Jesus, para que eles sejam realmente cheios da graça do Senhor Jesus. Hoje o pastor está aí com um tema maravilhoso, e eu espero que os irmãos que já estão aqui, as nossas jovens, que vocês dêem lugar ao Espírito Santo de Deus, né? Que as irmãs que estão aí do outro lado, nossos irmãos, que vocês deem lugar ao Espírito Santo de Deus, para que vocês aprendam a palavra como ela é, que vocês afinem os vossos ouvidos, que vocês fiquem sensíveis ao Espírito Santo e deixem Ele falar maravilhosamente em vosso coração, pois que precisamos a cada dia nos encher da graça do Senhor, nos encher do seu Espírito, dar lugar a Ele, porque Ele em breve vem e nós temos que estar cheios
do seu poder, cheios do seu Espírito Santo, cheios da sua graça, para morar com Ele na glória. Estarmos prontos para receber o Senhor dos Senhores. Amém? Então que a igreja se coloque em pé. Vamos assim passar a palavra para o pastor Eronildo, que estará nos trazendo essa palavra, esse ensinamento maravilhoso nessa noite. Amém? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus abençoe a missionária. Grande Deus. Glória a Jesus. Nesse momento maravilhoso, nós queremos convidar os amados para abrir a sua Bíblia. Aleluia. No livro de 2 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. No livro de 2 Samuel, no capítulo 1 ao 7. Glória a Deus, aleluia. Hoje, culto de ensinamento. Louvado seja Deus. Um assunto que enriquece a nossa alma, que nos prepara e nos leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que verdadeiramente ama a palavra de Deus, valoriza o que nela está escrito. Glória, verdade. Palavra do Senhor em 2 Samuel, no capítulo 15. Glória a Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia, meu Senhor. Tu és Deus para todo sempre. Glórias, Santo Deus. A palavra de Deus diz assim: glória a Jesus. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Dizendo ele: de uma das tribos de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e a pegava dele e a beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto, que votei ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Um assunto muito importante, irmão, para nós. Nós estamos tratando de Absalão, o filho de Davi. Pode sentar os irmãos, em nome de Jesus. Eu quero tratar deste assunto com os irmãos, porque é um assunto muito importantíssimo para os dias atuais. E aqui nesta passagem de 2 Samuel, capítulo 15, do 1 ao 7, nós encontramos aqui que Absalão, ele foi um filho rebelde. E uma das coisas que acontece em muitas famílias é quando encontra-se filho rebelde. A família sofre com isso. Então é preciso muita oração. É preciso que a pessoa, busque ao Senhor para que venha orientar os filhos a andar nos caminhos do Senhor. Para que os filhos venham fazer a vontade do Senhor.
Porque depois de crescer, não tem mais domínio sobre ele. Depois que o filho cresce na rebeldia, não tem mais controle sobre ele. Então é importante que você eduque, oriente bem, traga uma educação, ou seja, bem sólida, para que mais tarde você não venha se lamentar, né? E essa é uma realidade do mundo. Mas para o crente fiel, o caminho é o da obediência. Aquele que obedece a palavra de Deus, cumpre a palavra do Senhor, quando diz assim: obedecei o seu pai e obedecei a sua mãe. Então o filho, ele vai receber as bênçãos do Senhor, e diz a palavra de Deus que os seus dias prolongados. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz assim, irmãos, lá no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 1, acerca, né, deste assunto, que fala assim, que o irmão entregará a morte ao irmão, e o pai ao filho, levantará-se contra o filho, né, e contra os pais, e o farão morrer. Os irmãos percebem que o Senhor Jesus já predizia isso há muito tempo atrás, que iria acontecer, era filho contra pai e pai contra filho. Mas quando há uma estrutura numa família, quando há uma educação, uma preparação, quando a pessoa faz a entrega para o Senhor, automaticamente esse espírito de divisão, esse espírito de contenda, este mal que venha destruindo família, ele cai por terra. Aleluia. Mas quando o mundo que não tem a Deus, que não teme a Deus, a tendência é de que venha naquela família existir divisão, venha existir problemas, né? E as causas aumentando, né, dentro do lar. Então é necessário que a família, tanto os pais como as mães, né, possa educar os seus filhos, louvado seja o nome do Senhor, no caminho que deve andar. A palavra, irmão, antes de tudo, de nós podermos aqui entrar neste assunto, nós queremos aqui interpretar esta palavra rebelde, o que significa. E a palavra rebelde, né, é o ato de rebelião, né, que se levanta contra a autoridade legítima ou constituída. Presta bem atenção nisso. Que não quer obedecer ou fazer ao contrário. A Bíblia diz assim, Romanos capítulo 13, do 1 ao 14, do 1 ao 4, a Bíblia diz que obedecer às autoridades porque é constituída por Deus. Quando o Senhor constitui uma família e coloca um pai de família, uma mãe, para poder ter a honra de ter o filho, ele está como autoridade do lar. E quando Deus levanta as autoridades numa constituição, é para que todos os homens obedeçam às autoridades, para que receba louvor delas. Aleluia. Também dentro de uma igreja, quando Deus estabelece alguém para poder estar na frente, ela é constituída por Deus e deve ser obedecida. E assim vai sobre as escolas, assim vai sobre os trabalhos, você obedece o seu patrão, você obedece às suas autoridades, porque é cumprimento da palavra de Deus. Aleluia. Você percebe que quando uma pessoa desobedece às ordens numa empresa, automaticamente essa pessoa vai receber uma advertência, e olha lá, se não for expulsa do emprego, perdeu o emprego, ficar desempregado por ser rebelde. O patrão dá uma ordem, ele faz outra. A mesma coisa na escola. A palavra abandono, meus queridos irmãos, ela é derivada pelo significado de desleixo, negligência, desprezo, desfeita, pouco caso, pouca importância, falta de respeito e consideração. Quem faz a prática de abandono são aqueles que nem têm amor pela própria família. Então o abandono é pecado. A rebeldia, ela está entreligado com o abandono. Está relacionado com o outro.
Então é preciso que a pessoa tome muito cuidado, porque quando entra a rebeldia, automaticamente vem o abandono, porque a pessoa quer usar do seu favoritismo. E esse favoritismo é que leva a pessoa a querer agradar a si mesmo, e a Bíblia nos chama para ser obediente, pessoas tementes, pessoas de coração voltado para as coisas de Deus, para ir morar no céu, porque lugar do céu é lugar de crente obediente, crente que tem temor. Palavra de temor, daqui a pouco nós vamos fazer um pequeno comentário também. O que significa temor? Ele faz parte do fruto do Espírito Santo na vida do crente. E quando o crente tem temor, ele tem temor a Deus, ele obedece a palavra de Deus, ele cumpre as suas obrigações. E nós observamos aqui, meus irmãos, que a palavra disciplina, depois da rebeldia, que significa rebelião, ir contra, se levantar contra, ou abandono, desprezar, né? Automaticamente entra a disciplina. Por que vem a disciplina? Porque é pecado essas atitudes. A disciplina, ela significa obediência às regras. E todos nós vivemos debaixo de regra. Queira ou não queira, nós vivemos. Se você disser assim para mim, assim, aonde eu vou não obedeço regra, a polícia te prende. Aonde eu estou, se eu estou no emprego, eu não obedeço regra, o patrão te manda embora. Se você estiver na escola, eu não estou aqui para obedecer ao professor, ele te expulsa. Então a lógica da disciplina é ensinar a pessoa a fazer a coisa certa, a orientar a pessoa a andar direito. Disciplina é a pessoa obedecer a regra de superiores. E crente que é fiel, ele anda numa vida de disciplina, de obediência, para dar testemunho, porque o próprio Jesus diz assim, para que nós possamos obedecer. O caminho para o céu é a obediência. Quem estabelece regulamentos, estabelece conduta, para que a pessoa venha andar direito, para que a pessoa faça a coisa certa. Porque se nós fazemos parte de uma organização, nós necessitamos de disciplina para fazer a coisa certa. Dirige um carro sem carta para você ver o que vai acontecer. Faça coisas que está fora do regulamento para ver o que vai acontecer. Então, irmão, tem pessoas por aí dizendo que abandono não era pecado, pois eu provo dentro da Bíblia que é pecado. Que eu nunca vi uma pessoa que, sendo negligente, que despreza, por exemplo, qual é o pai de família que vai abandonar a família, ficar 2 meses, 3 meses, 4 meses fora de casa, e quando chegar dentro de casa ele vai ser recebido com beijos e abraços? Ninguém. Porque é abandono. Ninguém sabe o que aconteceu do outro lado do muro. Por isso que abandono é uma coisa séria. E quando nós entramos na obra de Deus é para fazer a coisa certa. Nós não fazemos a obra do Senhor de qualquer maneira. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia. No livro do Evangelho de São João, capítulo 6. E vamos saber a respeito do abandono. Presta bem que o abandono, ele atingiu até o próprio Jesus. O abandono tocou em Jesus, quando ele sentiu que alguém estava fazendo coisas erradas. No capítulo 6, versículo 66, observe os irmãos, quem achar. Capítulo 6, versículo 66, e você lê até o 71, bem alto. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele.
Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes. Presta atenção. Presta atenção numa coisa aqui. São João capítulo 6, 66 ao 71, para você saber o que é o abandono quando se faz a prática com uma pessoa. Ninguém aceita. Enquanto Jesus estava pregando a palavra, enquanto Jesus estava ensinando, alguém começou a falar para os outros, cochichar. Duro é esse discurso. Para que nós vamos ficar aqui ouvindo essas coisas? Porque isso aí está cheio, irmão, aí fora. As pessoas querem ouvir palavras bonitas, mensagem que massageia o ego, mas não quer viver uma verdade. E diz a palavra de Deus que enquanto Judas estava cochichando aos ouvidos de alguém ou falando em seu coração, para que ouvir essas coisas? Jesus, olhando o pensamento deles e vendo o que estava acontecendo, que muitos estavam saindo, Jesus ficou indignado e chegou a conversa até Pedro. O povo está indo embora. Essa palavra é muito dura. Então Jesus diz assim, quer ir também? Você quer ir também? Então Pedro diz, para onde nós vamos? Se o Senhor tem a palavra de vida eterna. Grande Deus. Mas, ele disse assim, olha, não escolhi os 12. Ele falou, pois no meio de vocês tem um diabo. Porque é difícil você estar numa igreja, você está com um povo, e no meio de um povo tem pessoas se levantando contra os princípios, a doutrina da igreja. É difícil quando você quer fazer uma coisa certa, mas tem outro puxando de outro lado. Meu Deus, é verdade. Deus não se agrada dessas coisas, meus irmãos. Senhor, meu Deus. Quando se ensinar uma coisa dentro da igreja, obedeça. Seja crente. Nós não devemos ser crente de cantoria, de pula-pula, de fazer auê. Nós temos que ser crente fiéis, crente chamado para a obediência, para cumprir a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Se Judas já estava cochichando no meio dos outros, falando que a mensagem de Jesus era dura, ele falou assim, olha, no meio de vocês tem um diabo aí. Porque lá no livro de Efésios, capítulo 4, 27, a Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. Enquanto nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida controlada. Meus irmãos, glorioso Deus. O Espírito Santo é que nos edifica. O Espírito Santo é que nos fortalece. A palavra de Deus, irmãos, ela traz para nós o conhecimento sobre o candelabro. O candelabro, ele tinha três torres, uma de lado, outra de outra, e uma no meio. E uma haste que sustentava esse candelabro. Era um símbolo importante para o judeu. Mas os irmãos prestam bem atenção, que representa Cristo, que ilumina o mundo, e a igreja também. Quando o crente, o candelabro que representa o Espírito Santo na vida do crente, o crente por onde passar, ele tem que brilhar, ele tem que ser luz, ele tem que ser exemplo para os outros que me veem. O mensuzá, meu irmão, ou o chamado candelabro, é algo maravilhoso na vida do cristão. Glória a Jesus. Ele apresenta 7 Espíritos de Deus, que são o Espírito que está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. E todo cristão,
ele tem o dever e a obrigação de buscar o conhecimento desse saber sobre esses 7 espíritos. Meu Deus, é verdade, você glória a Jesus. A Bíblia fala do Espírito Santo, ali em Isaías capítulo 11, versículo 2. Fala de sabedoria, fala de entendimento, fala de conselho, fala de fortaleza, fala de conhecimento e fala de temor. Quando o crente aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus se aposta da vida desse cristão, mas ele precisa buscar o batismo com o Espírito Santo para que ele possa ter ousadia diante das dificuldades e dos problemas, para poder pregar a palavra de Deus com sabedoria. O Espírito de sabedoria que estava sobre Jesus, ele passa para nós. Você tem sabedoria para resolver questões, você tem sabedoria para amar, para aprender a perdoar, viu? A Bíblia fala sobre espírito de entendimento, para que você possa compreender mais as coisas melhores. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, ele compreende as coisas de Deus com facilidade, viu? A Bíblia fala, irmão, sobre conselho. Quem tem o Espírito Santo de Deus sabe dar conselho para o seu irmão, para não cair, mas para ele se levantar, sabe entrar em questão e dar bom conselho para os outros. Quem tem o Espírito de fortaleza, ele fortifica aquele que está fraco, para que se levante e venha se firmar nos caminhos do Senhor e não jogue fora. Quem tem o Espírito de conhecimento, busca saber quem é Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora o espírito de temor, meu irmão. O espírito de temor é quando a pessoa sabe que ele tem até receio no que vai falar para não magoar a vida do teu próximo. Glória a Jesus. Quanto mais temor a Deus. Por isso que é importante sobre a questão desse mensuzar. O crente deseja ser verdadeiramente abençoado pelo Senhor, ele deve conhecer esses 7 espíritos. Ele deve buscar para que o Senhor venha lhe encher, para que ele venha estar com a vida em avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós observamos aqui, irmãos, que nesse texto que nós falamos a respeito do temor, estamos falando do sentimento de reverência, que quando uma pessoa congrega numa igreja, quando a pessoa vai em qualquer departamento, qualquer lugar, a pessoa tem temor no seu coração, respeita as regras, as ordens, os princípios ali estabelecidos. Tem temor no coração, viu? Temor a Deus nos leva, irmão, a não tomar precipitação, a não ser precipitado. Quem tem temor a Deus, viu? Ele toma cuidado nem para desagradar alguém, mas para agradar e agradar a Deus. Então, por isso, meus queridos irmãos, só o Senhor é louvado Deus, seja Deus. Nós temos que procurar essa reverência para poder ter uma perfeição de adoração ao nosso Deus. Glória a Deus. O Senhor Louvado é bom. seja o nome do Aleluia. Senhor. Nós vimos que o temor não é medo, não é sentir medo, é respeito. A pessoa que tem respeito, a pessoa cumpre a palavra do Senhor de qualquer maneira. Provérbio 27, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbio 27, versículo 5. Observe o que a palavra de Deus está nos dizendo. E a passagem diz aí, irmãos, nos chama, viu? A atenção para refletir sobre essas respostas. Louvado seja Deus. Provérbio 27, versículo 5. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Você sabe o que acontece, irmão? Quando você faz uma repreensão aberta para que todos tomem conhecimento,
os demais vai saber que aquilo que está sendo falado não é para ser praticado. Se for para o bem, pratica, mas se for para o mal, não pratica. Então é aberta para que todos saibam. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 12, versículo 1, que aquele que não aceita repreensão, ele é um bruto. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus tem temor no coração. Ele aceita aquilo que está errado. Se está praticando errado, faça direito. Louvado seja o nome do Senhor. O 7 sempre foi o número de Deus. E podemos confirmar isso no mensuzá. E o mensuzá, ou candelabro, nós podemos assim, né? Ele tinha que ser mantido aceso o tempo todo no templo. Não era para se apagar. A vida do crente é assim, o Espírito Santo na vida do cristão precisa, na igreja, estar acesa o tempo todo. O Espírito Santo precisa estar aceso o tempo todo na vida do crente. Sem o Espírito Santo, esse crente anda nervoso, agitado, irritado, despreparado. Por isso que é importante o Espírito Santo, que simboliza a luz ou o candelabro, que ilumina o mundo. Então é necessário na vida do cristão ele venha adquirir esta luz na sua vida, que é através do Espírito Santo. O tabernáculo, como outro dia nós falamos, ele é dividido em 3 partes, viu? Átrio, lugar santo e santo do santo. Grandioso Deus. Viu? No lugar santo todas as pessoas transitavam. Já no santo do santo, não é qualquer pessoa que pisava lá. Glorioso Deus. Ela tinha que ter ousadia. E quando o crente tem o Espírito Santo de Deus e sabe que sua vida tem uma conduta correta, ele entra na presença de Deus seguro. Aquele que entrava de qualquer maneira no santo do santo, se ele tivesse errado a corda que estava sobre a cintura e o sino que estava sobre a cintura, poderia parar no meio do caminho, porque ele morreu, porque não estava certo diante de Deus. Mas hoje, irmão, o Senhor nos fez sacerdote. Glória a Deus. Hoje você não precisa de ninguém ser amarrado na cintura para passar as cortinas, para fazer expiação pelos teus pecados. Você mesmo faz a expiação pelo teu pecado, porque você é sacerdote de Deus. Aleluia, meu Senhor. Você cuida do Espírito Santo que está na tua vida. A responsabilidade é tua. Viu? Por isso que é importante você entrar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo Deus, aleluia, Jesus. O candelabro era de ouro puro, que representava o Espírito Santo. E o Espírito Santo está na vida do crente. Graças a Deus. Louvado aleluia. seja o nome do Senhor. Glória. E nós encontramos aqui, irmão, que Absalão, ele não tinha nada do Espírito Santo de Deus na sua vida. Deus. É Jesus. Absalão, ele desrespeitou o pai. Absalão desobedeceu o pai. Absalão queria tomar o trono do pai. Louvado seja o nome do Senhor. Absalão usava de algumas astúcias para poder persuadir o povo, para poder tirar da diretriz do próprio pai. Intentou até matar o pai. Intentou até tirar a vida do pai. Observe os irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus. Que Davi, sendo rei de Israel, passou por uma situação difícil em Jerusalém, onde o seu próprio filho armava contra ele. No versículo 14 de 1 Samuel capítulo 15, o filho armava contra o seu próprio pai. Irmão, isso é ridículo. Crente que é crente, ele obedece o seu pai e a sua mãe. Procura fazer a coisa que agrada ao Senhor. Absalão usava a sua beleza física, que hoje é o que mais está acontecendo nos últimos dias, principalmente em época de festa. As pessoas usam as melhores roupas
roupas, os melhores sapatos para ir à igreja, que é uma festa. Nós estamos indo adorar a Deus ou para se apresentar? Meu Deus. Ou para chamar a atenção? Tem que estar bem todo dia. E diz a palavra de Deus que Absalão usava da sua beleza física para chamar a atenção, para atrair as pessoas e aplicar astúcia. Presta atenção nisso aqui, irmão, que é coisa séria. Ele colocando o povo contra o rei Davi. Absalão, viu? Se era o próprio pai que estava na responsabilidade de reinar ali em Israel, ele queria tomar o trono para ele. Então ele usava as palavras de persuasão para dividir o povo. 1 Samuel capítulo 15, versículo 4. E Absalão era elogiado pelos cabelos. Os cabelos de Absalão e o seu corpo. E assim diz a Bíblia que era do pé até a cabeça. Diz que o homem era muito bonito. Diz a Bíblia que o cabelo dele pesava 200 ciclos. E 200 ciclos equivale a 2,8 kg. O cabelo de Absalão era tão grande e bonito que as pessoas saíam da cidade para vir até Jerusalém para olhar o corpo dele, olhar a beleza dele, olhar os cabelos dele, porque diz que o homem era bonito dos pés à cabeça. Você já pensou o que é a pessoa ser orgulhosa? Estava ali uma pessoa orgulhosa. Tudo era perfeito, diz a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que tudo era perfeito em Absalão. Aí você olha para Absalão, você começa a enxergar lá o que aconteceu lá com Satanás, que tudo era perfeito com ele, bonito. Diz que até as árvores inclinavam para o anjo querubim no passado. De tão beleza que ele era. Mas perdeu a glória por causa da soberba, por causa do orgulho, viu? Por causa da sua formosura. Assim vem Salomão, Absalão, melhor dizendo, arrogante, todo orgulhoso. Viu? Todo orgulhoso. Porque tem pessoas que é assim, irmão, se orgulha pelo que tem, pelo que possui, né? As pessoas entram num caminho escuro, se perdem por causa da arrogância. E Deus não se agrada dessas coisas. Grande Deus, aleluia. Uma geração, meu irmão, só deixa de seguir a outra por abandonar raízes. Viu? Abandonou raízes, deixa de acreditar naquela geração que ensinou que é verdade, que é sincero. Louvado seja o nome do Senhor, por acreditar nos seus preceitos. E é por isso que vai mudando as coisas nos últimos dias. Só que as Escrituras, meus amados, nunca perde a sua essência. As Escrituras, ela continua do mesmo jeito. O que ela ensinou no passado, ela ensina hoje. Judas Iscariote influenciava pessoas a ser contra a pregação de Jesus, mas foi repreendido. Jesus chamou de diabo, porque estava influenciando pessoas ali no meio. Ah, eu não chamei 12? Oi, Senhor, no meio de vocês tem um diabo. Porque não tinha o Espírito Santo, porque não tinha regra, porque não tinha princípio. Estava abandonando a palavra do mestre ali na cara de pau, na cara dura. Nós, para ser cristão, irmãos, nós somos chamados para pagar preço, para mudar de vida, largar aquela natureza antiga, para ter uma vida transformada e revestida no poder de Deus. Se quisermos receber as bênçãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, ainda hoje, esse espírito maligno está nas mentes de muitas pessoas. Muita gente está se perdendo. Muitas pessoas estão fora dos preceitos de Deus. Viu? As pessoas deixaram de utilizar, de buscar, através do jejum, da oração,
através de uma vida justa, o Espírito Santo de Deus, que já operava através desde o candelabro que representava o Espírito Santo, não era para apagar a luz dentro da igreja. O sacerdote era obrigado a manter acesa o candelabro. A mesma coisa é a vida do cristão, não pode apagar com desculpa desfarrapada, procurando meios para poder persuadir os outros, enganando um, enganando o outro. Nós temos é que andar direito na presença do Senhor, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Glória a Deus, aleluia. A verdade, irmão, ela muitas das vezes deixa a pessoa chateada, mas é a pura realidade. A Bíblia diz que para entrar no céu o caminho é estreito, viu? Não é boniteza não. Nós temos que fazer o que é correto. Absalão, ele conspirou contra o seu pai. Lá no capítulo 15 e no versículo 3, conspiração. No versículo 4, ele queria ser juiz da terra, diz a Bíblia. Como é que, sendo um pai o rei, ele queria ser juiz de toda a terra? Como é que ele poderia fazer um negócio dele? Querer fazer justiça? As pessoas se inclinavam para ele como um príncipe, e olhando a boniteza dele, o físico dele, se exaltando a ele, ele pegava na mão da pessoa, abraçava e ainda beijava, para poder dizer assim: você está fazendo tudo perfeito, para não deixar o pai corrigir. Viu? Ah, meu irmão, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o orgulho, a arrogância, muitas das vezes destrói. Abra a tua Bíblia em Provérbio 30, versículo 17, lê para nós. Viu? Provérbio 30, versículo 17. Os olhos que zombam do pai, ou despreza a obediência da mãe, diz a Bíblia, que corvos do ribeiro arrancarão, e os pintãos da águia os comerão. Sabe quem são os pintãos da águia? Os filhotes da águia. Vai pegar o corpo da pessoa que ficará na grande tribulação e vai levar para participar da grande ceia de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 17 e 18. Por quê? Por causa da desobediência. Muitos vão ficar para a ceia de Deus na grande tribulação, porque não quer compromisso, não quer andar direito, não quer abrir mão da verdade. Por que endurecer o coração quando muitas das vezes a pessoa quer olhar o seu próprio ego, quer olhar para si mesmo e dizer: Deus me entende, Deus sabe de todas as coisas? Meu irmão, aprenda a obedecer, aprenda a andar pelas regras, pelos princípios, a fazer aquilo que agrada a Deus, a ser um crente de verdade, que você vai ser abençoado. Porque se você vive enganado com pessoas aí fora, te persuadindo, ignorando a palavra de Deus, quem vai perder é você. Absalão, irmão, só levou pessoas simples e ingênuas contra o pai, porque é isso que acontece aí fora. O crente que não lê, o crente que não vai na escola dominical, o crente que não participa de doutrina, o crente que não estuda a palavra de Deus, não se prepara, qualquer palavra doce por aí engana ele, leva ele para a destruição. Mas o crente que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem prazer na lei do Senhor, e media de dia e de noite. A Bíblia diz assim que Deus vê tudo e sabe colocar na cabeça de cada um a responsabilidade, como mostra em Daniel capítulo 5, 27. Não adianta querer a pessoa, querer persuadir, enganar, porque o nosso Deus vê todas as coisas. O Senhor acompanha a vida de cada um de nós. E Absalão desrespeitou as mulheres do seu próprio pai. Até isso ele fez. No capítulo 16, versículo 22, 2 Samuel. As pessoas que eram inimigas de Davi, Absalão procurava. Olha o que ele fazia. Lá em 2 Samuel 17, do 1 ao 4,
ele procurava para poder se levantar contra o pai dele. Tudo por causa do poder, da arrogância, né? Ele estava tomado pelo orgulho. E crente que tem orgulho se perde no caminho. Crente que tem orgulho não tem a direção de Deus. Não permita, meu irmão, que esse mal entre no seu coração, mas que você seja renovado pelo Espírito Santo de Deus. Que você seja abençoado por Deus, né? Porque o orgulho leva à morte a pessoa. No capítulo 18, versículo 1 ao 4, 2 Samuel, e Êxodo 20, versículo 12, leva à morte. Tá? Só estou passando os versículos para a gente adiantar. E o povo de Israel foi escolhido para ser exemplo na terra. Êxodo 19, versículo 5 ao 6. Mas infelizmente, né, a medida de ter nunca para de encher. A pessoa sempre quer mais. Deus fez milagre, Deus operou maravilha. Deus mostrou para Israel que ele era Deus. Mas Israel saiu da presença do Senhor. E o que veio foi castigo de 40 anos andando em volta de Israel, do deserto. Porque a desobediência, ela tem preço. Por isso que é importante a pessoa tomar o máximo de cuidado. Livro de Número 14, versículo 29 a 30. A rebeldia nada mais é do que teimosia e oposição, resistência ao que é justo. Já imaginou a pessoa que abandona, a pessoa que pratica o ato de rebelião, que se levanta contra os princípios que está sendo pregado, que está sendo orientado? Isso é um mal que rodeia a terra nos dias de hoje, porque as pessoas começam até a ensinar errado dentro das escrituras sagradas para defender seu próprio ego, levando multidão, fazendo o papel de Absalão contra o Evangelho de Jesus Cristo. Isso está crescendo, irmão. Quem é rebelde tem a prática de abandono. É o mesmo pecado. Isso já teve início lá no céu, no livro de Isaías 14, 12 ao 13. Quando Satanás se levantou contra o próprio Deus, querendo construir um trono também para ele. Tinha de tudo, mas perdeu a sua glória. Por isso, irmão, nós devemos tomar o máximo de cuidado. Muitos ainda usam a prática por não estar libertos. Viu? Por não se importar. A igreja precisa estar em vigilância contra esse espírito diabólico, para não entrar dentro da igreja, para não perturbar a paz. A igreja de Cristo precisa tomar o máximo de cuidado, porque também, irmão, no livro de Atos 9, versículo 3, 1 Samuel 15, 23, diz que a rebelião é o pecado de feitiçaria. Louvado seja o nome do Senhor. Todos que se levantam contra os princípios estabelecidos por Deus, peca. Quando se é orientado e a pessoa não cumpre, peca. Viu? Gênesis 2, 17, Gênesis 3, do 6 ao 7, e Romanos 1, 28, diz que os homens deixaram o uso natural da mulher para ter relação homem com homem, deixando a glória de Deus. Aí diz a Bíblia que Deus nos abandonou. Sabe por quê? Porque aonde está a rebelião, aonde está o abandono, Deus abandona também. A Bíblia diz que Deus largou para lá esse tipo de gente. Por isso que é um perigo muito grande. As pessoas que agem contra, irmão, se tornam anticristo. A Bíblia diz: toda pessoa que vai contra a disciplina, a doutrina da palavra, as regras, os princípios da igreja, aquilo que a palavra de Deus prega, a palavra que está sendo pregada, a Bíblia diz que é anticristo. Em 1 Epístola de São João, capítulo 2, versículo 18. Todos aqueles que fazem errado são anticristo. E o ser humano hoje faz isso. Peca, erra, ainda quer levar a multidão com ele, para poder dizer: isso está errado, isso é besteira, isso é bobagem. Mas quer fazer o contrário. Viu? E nós temos que tomar o máximo de cuidado.
Porque normalmente a rebeldia, ela vem acompanhada de quê? De apostasia. Muitas pessoas estão se apostatando da fé. E a Bíblia diz lá em Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, ele diz assim que nos últimos dias, o Espírito Santo diz, não é nem Paulo, é o Espírito Santo diz, que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Ainda diz aqui, pastor, ainda diz aqui, olha, em Provérbios 30, versículo 13, diz, versículo 11, há uma geração que amaldiçoa o seu pai e não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada a sua imundície. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas para consumirem na terra, os aflitos e necessitados entre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dadá. Essas três coisas nunca se fartam, e a quarta nunca dizem basta. Então, irmãos, o que você percebe é o quê? Vai uma geração, vem outra geração. Aquela primeira geração, ela criou raiz, ela ensinou e aprendeu de outra geração. A geração, ela começa em Cristo, viu? O próprio Cristo diz lá em Lucas, capítulo 21, versículo 29, ele fala, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. A geração de Cristo é a igreja de Cristo, é o povo de Deus que já vem de lá até agora, porque não foge da palavra de Deus. Mas há uma geração que vai mudando o comportamento, vai mudando de estrutura a palavra de Deus, querendo usurpar as pessoas para atrair para o seu movimento. Então, conforme as coisas vai andando, conforme as coisas vai acontecendo, a tecnologia vai avançando, as pessoas vai caminhando junto com ela, mas não com a palavra. Conforme acabamos de ler aqui, aí são essas pessoas que dizem, tô nem aí, e continuam da mesma maneira e erguem os seus olhos, né, que nem está falando, levantam suas pálpebras, ou seja, esticam suas sobrancelhas e dizem, eu sou, mas quem não é? A Bíblia diz assim, maneira, né? A Bíblia diz no Salmo 106, do 6 ao 7, até o 14, que quando, né, o povo se arrepende, Deus usa de misericórdia. Ou seja, a graça de Deus há se manifestando, trazendo salvação a todos os homens. Somente aqueles que realmente abrem o coração e entendem que a misericórdia de Deus vem sobre aquele que se arrepende, ou seja, deixa de praticar aquilo que é maldoso, para fazer o que é certo. Então ainda tem tempo para a pessoa mudar, ainda tem tempo da pessoa corrigir. Mas quando não há arrependimento, irmão, aí a tendência é combater. A Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 15, do versículo 1 em diante, diz que Jeremias profetizava, Deus usou o profeta para falar com aquela geração, falar com aquele povo, olha, se conserte, se prepare, o Senhor está enviando inimigos para castigar vocês, e vão levar vocês para a Babilônia, vocês vão ficar cativos lá, vocês vão perder suas casas, vão perder seus negócios, vão perder suas moradias, vocês vão perder suas famílias. E hoje não é diferente. E ninguém se importava. Mas Deus falou pelo profeta. E hoje não é diferente. Chegou lá, 70 anos de cativeiro. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Sofrimento que não acabava mais. Deus, abriu o entendimento do teu povo, Senhor. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, ele tinha 14 anos, saiu de lá com 85 anos. Sabe o que é isso? Uma vida inteira. E tinha que estar lá no meio dos incrédulos para poder agora aprender a ser obediente. Mas não era culpa de Daniel, nem culpa de Ezequiel. Não foi culpa dos outros. Viu? Eles serviam ao Senhor. É que quando o povo peca, os inocentes também pagam. E triste é quando os inocentes pagam para castigo daqueles que o desobedecem.
para depois chegar nele. Aí dói. Viu? Aí dói, aí fica difícil. A Bíblia diz assim: ou a terra se converte, ou morre. Viu? Diz que se uma terra pecar, Ezequiel 14, versículo 20, se uma terra pecar rebeliando contra Deus, ele tira o sustento de pão. Ele envia fome e peste sobre a terra. Ainda que tivesse justo no meio dele, ele castiga de qualquer jeito. Então o justo paga pelos outros. Por isso que a gente tem que combater o mal entre nós, para que o mal não venha bater em nossa porta por causa dos outros. Enquanto a gente procurar andar direito, aí o mal não bate na nossa porta. Mas se a gente permitir deixar crescer nosso meio, aí vai o castigo para todo mundo. Aí o justo paga para que o ímpio sofra. Depois é a vez dele. Então não brinque com Deus. Não brinque. Porque Deus não gosta de brincar com ninguém. Vemos o exemplo de Jonas, né? Exatamente. Estava dentro do barco. Enquanto ele não se lançou ao mar, estava vindo problema para todo mundo. Exatamente. Todos ali no barco iam morrer. Né? Nós temos aqui, irmãos, que nesses últimos tempos, pessoas modernas, eles querem mudar os princípios. Se a gente não tomar cuidado, a igreja sofre com isso. É preciso ficar com um cajado na mão. Se a gente ficar com o cajado na mão, com certeza nós seremos povo forte, revestido de poder. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Viu? A vida do cristão é para ele dar lugar ao Espírito Santo de Deus. O temor, quando o crente coloca na sua vida, irmão, o temor é para poder obedecer. Quem tem temor a Deus, ouve a palavra e obedece. Mas quem não tem temor, não se importa com as coisas, não. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ficar de pé e agradecer a Deus, né, por esta palavra, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É importante a gente procurar fazer a coisa certa, agradar o Senhor, que a palavra do Senhor alcance os corações, que nós possamos ser povo revestido de poder. Amém? Pede para o irmão Zé. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aproveitar e passar um lembrete para os irmãos de que essa semana, semana de Santa Ceia, teremos Santa Ceia domingo, portanto temos orações todos os dias, pela manhã e também à noite. Os irmãos que estão trabalhando venham à noite, e também na quinta-feira, culto de campanha. Na sexta-feira temos a nossa mini vigília, dá uma bênção. Os irmãos venham. No sábado nós estaremos nos deslocando para irmos à serraria ali no culto das irmãs. Não é porque é culto das irmãs, os varões não vão. Pode ir todo mundo. Quanto mais for pessoas, melhor é, porque quem quer cooperação, coopera. E no domingo teremos escola bíblica dominical pela manhã às 10 horas e à noite nosso culto da família, juntamente com o culto de Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Então, para quem não está sabendo da notícia, né, dos avisos, aí é só assistir a live, né? Glórias a Deus. Aí está sabendo de tudo já. Pronto. Então não tem Aí como vai desculpar. ficar avisado. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nós estudamos, Senhor, por esse momento. Exaltado, Que essa palavra tenha sido proveitosa para todo o teu Pai, povo, Senhor. igreja, Não só os que estão aqui, como os que estão em casa. Abençoa cada um, liberta, guarda, protege, cura, Senhor, que é salvo precioso. Para que todos saibam que tu és conosco, para que que tu és haja aqui neste compromisso, lugar. Senhor da glória. Abençoa todo o teu Meu povo Deus para a querido glória e tua. eterno, Nós te faz deste suplicamos lugar a tua e morada, esperamos meu em ti, Deus, pois tu és para que Deus. nós possamos Tu és sentir, fiel, portanto, Senhor, sempre a fiel. unção dos altos Trabalha no meio do céus. teu Leva-nos povo, na Deus, tua santa aleluia. paz. Derrama da Cobre tua com teu graça sangue sobre esse cada alta um. igreja, o É teu o que nós te povo, pedimos. em nome de E te Jesus. agradecemos, Abençoa Senhor, todos fiel. que assistiram esta Glórias live, a Jesus. para a glória do teu Glórias santo a nome. Deus. Nós te pedimos Em a nome do bênção Senhor. e que o Senhor Em cobre nome com de teu Jesus. sangue, em nome de Glória a Jesus. Deus, aleluia. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão
e a consolação do Espírito Santo. Esteja com toda a igreja, quem está alegre, diga amém. Amém. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espero.